Quero falar, porque muitos dizimam e ofertam, mesmo assim não prosperam. Amém? Vamos todos juntos? Diga assim, porque muitos dizimam e ofertam, mesmo assim não prosperam. Você deve conhecer alguém sincero, uma pessoa realmente sincera, uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente, e que verdadeiramente entrega o seu melhor, e que dizima, e que oferta, mesmo assim, não prospera. Quem já viu alguém assim? Quem já viu alguém assim? A pessoa é sincera, ela é verdadeira, ela dizima de verdade, ela entrega mesmo. Mesmo assim, é sempre uma luta, sempre uma dificuldade atrás da outra. A cada dia vai matando um leão. Então, o que acontece? Esse é o terceiro segredo que Deus revelou a Malaquias, diante do altar das ofertas, amém? Capítulo 3, verso 6 do livro do profeta Malaquias, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ora, roubará pois o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se e somente se eu não vos abrir as portas e as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Quantos podem dar glória a Deus? Queridos, primeira coisa que nós devemos notar aqui, no verso 6, é que Deus não muda. Isso é muito interessante, por quê? Se Deus não muda, significa que aquilo que Ele não gostava ontem, Ele continua não gostando hoje. Se Deus não muda, significa que aquilo que não lhe agradava há 1 milhão de anos atrás, continua não lhe agradando hoje. Os princípios de Deus, como a sua divindade e o seu poder, são imutáveis. Ele tem todo o poder. E os seus princípios, invariáveis. Se Deus não muda, significa que aquilo que agradava no jardim do Éden, continua agradando hoje. Se Deus não muda, significa que aquilo que agradou o coração dele, nas atitudes dos filhos de Israel, continua agradando hoje, nas atitudes de sua igreja. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu não mudo, diz o Senhor, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Porque foi assim, ó, o teu avô me roubou, o teu pai me roubou, e você me rouba também. E a sua sorte, a graça sobre ti, o favor que tu não mereces é este, que eu resolvi ter misericórdia. E como eu não mudo, a minha misericórdia
permanecerá para sempre. Quantos estão aí? Digam amém. Tornai para mim, e eu me tornarei para vós. Desde os dias dos vossos antepassados, vos desviaste do caminho. Aí eles disseram, mas em que desviamos? Quer dizer, a coisa era tão antiga, a prática era tão antiga, que eles já não sabiam aonde tinham errado. Porque quando o Senhor diz, olha para trás e veja aonde caíste, não dava mais para olhar. Porque se fosse voltar, ia ter que voltar nos pais, nos avós, nos bisavós. A coisa era muito antiga. Então eles perguntaram, em que havemos de tornar? E ele perguntou, por acaso pode o homem roubar a Deus? E a resposta deles é óbvia. Claro que não. Claro que o homem não pode roubar a Deus. Então o Senhor diz, todavia, porém, vós me roubais. E ainda dizeis, em que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas alçadas ao Senhor. Nisso que me roubais. Então observe, ele vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui, você tem que começar a aprender o mistério de Deus. A bênção do dízimo é uma bênção coletiva. Vou falar de novo. Eu não estou dizendo, preste atenção, que o dízimo é algo que se faça coletivamente. Amém? Está conseguindo entender ou não? O dízimo de cada pessoa é individual. Você vai devolver o seu dízimo a Deus individualmente, segundo aquilo que Deus te abençoa. Mas a bênção, por isso que você faz, é coletiva. E ela não atinge apenas a igreja de Cristo. Vocês estão aí ou não? A bênção, por você trazer o dízimo, ela alcança toda a cidade de Joinville. A bênção, por você trazer o dízimo, ela alcança todo o estado de Santa Catarina. E a bênção, por você devolver a Deus os dízimos, alcança toda a nação brasileira. Agora, o inverso é verdadeiro. Quando nós roubamos a Deus, a maldição não cai só sobre a igreja. A maldição cai sobre a cidade de Joinville. A maldição cai sobre o estado de Santa Catarina. E a maldição cai sobre a nação brasileira. Ó, com maldição sois amaldiçoados, toda a nação. Porque a mim me roubais. Então, observe isso. Nos últimos 30 anos, o assalto à mão armada aumentou no nosso país, sim ou não? Estupro aumentou, sim ou não? Incesto, pedofilia, tem aumentado ou não? Observe, assassinatos, homicídios, tem aumentado, sim ou não? Nunca se viu um terror como se vê agora. É verdade ou não é? Você não sabe mais se você vai sair da sua casa para trabalhar e se vai voltar. Não dá mais para saber. Tem que confiar em Deus, tem que sair debaixo de oração, pedir a Deus um anjo forte para te acompanhar. A coisa está ficando extrema. Mas também, nunca teve tanto crente roubando a Deus nessa nação. Nos últimos 30 anos, aconteceram conversões em massa, querido. Eu tenho contato com a fé desde criança, então eu sei te dizer. Você não via essa multidão que nós estamos vendo aqui hoje. Não era assim não, era meia dúzia de crentes em cada canto aí, todo mundo julgava que era ignorante, um monte de gente que não tinha o que fazer. Era isso que pensavam de nós. Agora está na moda ser evangélico. Todo mundo quer ser crente agora é bom. Está conseguindo entender ou não? Só que converteu uma multidão de pessoas e o roubo ao altar do Senhor aumentou.
consequentemente, a maldição. Agora observe. Tem um outro erro aqui, que está dentro de nós, incutido em nós. Quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos, o que é que você logo pensa? Trazei todo o dízimo. Quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos, você pensa assim, eu devo trazer todo o dízimo. Então, todo o dízimo de quem ganha 1.000 é quanto? 100. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, é trazei todos os dízimos. Trazei o dízimo das crianças. Trazei o dízimo dos adolescentes. Trazei o dízimo dos jovens. Trazei os dízimos dos adultos. Trazei o dízimo dos anciãos. Traga todos os dízimos. E provai-me. Observe isso. Nunca coloque o Senhor teu Deus à prova. Deus não gosta de ser provado. Deus não gosta. O termo que Jesus usa é o mesmo. No Novo Testamento está traduzido para o grego, chega no português diferente, mas é a mesma coisa. Ele diz assim, ó, não tentará o Senhor teu Deus. Ele está querendo dizer assim, ó, não colocará o teu Deus à prova. Está escrito, assim foi escrito nos livros dos profetas. Não provarás ao Senhor teu Deus. Então ele diz, traga 100% dos dízimos e provai-me se eu não vos abrir as janelas do céu. Tirar as portas daí, mas tem porta também no texto. Janelas e portas do céu. E não derramar sobre vós uma bênção. Agora, é estatisticamente provado. 60% da igreja evangélica no Brasil não é dizimista. A média é de 40% do povo. Isso não é todos os dízimos, é só 40%. Então nós transformamos uma bênção que é coletiva para abençoar toda a nossa terra em algo individual para cada um que é honesto e faz certo. Quem está aí? Nós reduzimos o poder da bênção à nossa vida. Mas quando a igreja entende, e a igreja traz 100% dos dízimos, a nação toda é abençoada. A nação toda é abençoada. Ele diz assim, ó, por vossa causa repreenderei o gafanhoto devorador. Ele não consumirá o fruto da vossa terra, e a vide no vosso campo não será estéril. Você está conseguindo entender? Diga amém. Ele está falando da cidade, ele está falando do estado, ele está falando da nação, ele está falando do campo, ele está falando da indústria, ele está dizendo, haverá abundante prosperidade. Então, só há uma maneira de repreender o devorador. Como? Com dízimos e ofertas. Quando eu devolvo a Deus o que é dele por direito, e eu trago de volta os dízimos que a ele pertencem, e também o meu coração voluntariamente entrega a Deus as suas ofertas, preste atenção, uma bênção cai sobre a nação, o devorador é repreendido. Amém? Bom, isso aqui é a ABC na vida de crente, todo crente sabe disso, né? É até redundante o que eu estou falando. Agora, o problema começa aqui. É que tem muita gente sincera, que faz direitinho, que dizima e que oferta. Mesmo assim, não prospera. E qual é o problema então? É que Malaquias teve apenas uma parte da revelação. A revelação completa, quem teve foi Joel. Malaquias, ele viu só um gafanhoto, pastor Eloy. Ele viu apenas o devorador. Mas Joel disse, ele é devorador, mas também ele é migrador, e ele também é cortador, e ele também é destruidor. São 4 gafanhotos. Aliás, a igreja opera em 5 ministérios. 5 ministérios. Toda vez que você vê a atuação da igreja, a igreja vai operar em 5 frentes de batalha.
A igreja vai operar em 5 esferas de ação. Ela vai operar em 5 ministérios. E quais são os ministérios, os ofícios que essa igreja exerce? O ofício dessa igreja. A igreja opera no ministério apostólico. Ela opera no ministério profético. Ela opera no ministério evangelístico. Ela opera no ministério pastoral. E ela opera no ministério de ensino. Então são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O inferno só opera em 4 esferas de ação. 4. Lá em João, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que o inferno é ladrão, porque rouba; salteador, porque toma por assalto; estranho aos homens, porque não há amizade entre eles e os homens. Não há amizade entre o inferno e os homens. A pombagira não é tua amiga e não vai te ajudar. O Espírito está falando, hein? Ela não é tua amiga e não vai resolver o teu problema. O Exu Caveira não é teu amigo e não vai fechar o teu corpo, querido. Presta atenção. Eles são estranhos a homens e são mercenários. Ladrão, salteador, estranho e mercenário. São os 4 esferas de ação, as 4 frentes de batalha do inferno. Lá em Efésios, ele é principado, ele é potestade, ele é hoste e é domínio. Em Colossenses, é trono, potência, força e autoridade. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, é o dragão, o diabo, Satanás e serpente. Então o inferno opera em 4 esferas. Então você tem equivalências dos ministérios do inferno aos ministérios da igreja. Menos um, é claro, porque nós temos apóstolos, o inferno tem falsos apóstolos. Pode ler na Bíblia, está lá, falsos apóstolos. Nós temos mestres, o inferno tem falsos mestres. Nós temos evangelistas, o inferno tem falsos evangelistas. Nós temos profetas, e o inferno tem falsos profetas. O inferno só não fala a Bíblia de falsos pastores. Porque o inferno nem mentindo consegue cuidar de ninguém. Nem mentindo. Então, observe isso. Lá em Joel, ele é migrador, cortador, destruidor e devorador. Agora, os 4 gafanhotos agem na nossa vida financeira. E dízimos e oferta repreende apenas um. Quem dá aí, diga amém. Dízimos e ofertas repreende apenas um. Ainda faltam 3. Como repreender os outros 3? Nós vamos observar então como eles agem. E então, como repreendê-los. Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5. Se você chegou, dá um glória a Deus aí bem forte. Preste atenção, vai ser rápido. Nós vamos dar uma porrada no inferno essa noite, de uma maneira rápida. Sem anestesia, vamos arrancar um dente de Satanás. Você está aí? Diga amém. Deus vai mudar a tua vida, irmão. Deus vai operar na tua casa essa noite. Ele já está operando. Enquanto você está aqui, Mientras você está aqui, o poder de Deus está atingindo a tua casa. O poder de Deus está atingindo a tua família. O poder de Deus está atingindo o teu negócio, o teu emprego. O poder de Deus está atingindo lá o teu sonho, os teus objetivos, os teus alvos para este ano. Enquanto você está aqui, o céu trabalha a teu favor. Se você crê nisso, vai dando glória a Deus aí. Marcos no capítulo 5, verso 1 diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
As cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Irmão, esse cara aqui é um problemático. Porque é o seguinte, lá em Minas Gerais, de onde eu venho, o pessoal diz que gente doida taca pedra nos outros. Esse aqui taca nele mesmo. Pensa que negócio doido. O cara está ruim. Você está entendendo? Diga amém. Verso 6. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, peço-te, por Deus, ao demônio, pedindo pelo amor de Deus. É isso aí que quer dizer essa frase. Pelo amor de Deus. É isso que quer dizer. Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Irmão, cutuca quem está do seu lado, diga assim, impossível. Diga, quando você chega, o inferno é atormentado. Você está aí, crente? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Hã? É por isso que eles colocam os crentes naquelas empresas que faz tudo errado, a empresa quebra. Está pegando aí ou não? Hã? Tem empresário que chama crente de pé frio. Porque assim, irmão, é só você pôr um crente, vem o juízo. Porque eles fazem o que querem, não tem problema nenhum, porque não tem pai. Mas você não é órfão, quando faz errado, apanha. Então, aí você pôr o crente, o negócio começa a desandar. Você está aí? Diga amém. Então, preste atenção. Olha bem. Verso de número 8. Porque ele dizia, espírito imundo, saia deste homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios, está vendo aí? Lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Olha bem, preste atenção. Preste muito, eu gosto dessa parte, Porque é o seguinte, tinha um cara possuído por uma legião de demônios. Jesus chegou, atormentou o inferno já veio ajoelhado, porque essa palavra adorou aí, quer dizer que ele veio prostrado, e eu quero profetizar, que aonde você entrar, o diabo vai ter que ajoelhar. Vou falar de novo, aonde você entrar, Satanás vai ter que ajoelhar. Irmão, não se assusta não, se a qualquer hora um demônio aparecer, pelo amor de Deus, me deixa em paz. A unção de Deus está na tua vida. O poder de Deus está na tua vida. A autoridade do nome de Jesus está nos teus lábios. E eles disseram, deixa a gente entrar naqueles porquinhos ali. Você vê que tem gente que a gente só não liberta por falta de porcos. Tem camarada que dá vontade, mas falta porco. E os demônios migraram. O que eles fizeram? Migraram do endemoniado gadareno para quase 2.000 porcos. Se precipitaram no mar e afogaram. Escute bem. O dono dos porcos acordou rico, foi dormir pobre. Os porcos tinham dono, hein? Tanto que os donos vieram e mandaram Jesus embora. Vai embora que só dá prejuízo. Você vê que quando mexe no dinheiro, o nego põe Jesus para correr. Vocês estão aí ou não? Quando quem está do seu lado, diga aí, e aí, vai pôr Jesus para correr também? Vai embora, Senhor, vai embora, vai embora, nós não te queremos aqui, vai embora. Então, 2.000 porcos no primeiro dia de chegada, vocês querem ficar um mês, irmão, quebra todo mundo. Agora, por que Jesus permitiu? Essa é a pergunta.
Gadara é território de Israel. Para você que não sabe, se você está em Cafarnaum, Gadara fica do outro lado do lago. É assim, ó, coisa de 2.000 metros. Lá de Cafarnaum, Jesus escutava o grito do gadareno. Até creio eu, isso é uma opinião minha, que Jesus só foi lá no momento certo, porque Jesus sabia dele. E só foi lá porque sabia dele. Mas diga para Satanás assim: Satanás, já está chegando a tua hora. Mas vai chegar a hora de você cruzar esse lago aí, hein? E quando tu cruzar, ele vai ter que sair. Então observe. Por que Jesus permitiu? Porque em Gadara, território de Israel, é proibido a qualquer judeu, ainda que sejam os judeus gadarenos, criar porcos. Eles não comem. Até os dias de hoje se cria porcos em Israel, no ar. Se você for lá em Israel, você vai ver os kibbutz. Os porcos são criados no ar para que suas patas, nos seus pés, não toquem o solo israelense. Porque eles acreditam que o porco é um animal amaldiçoado. Para o povo de Israel é isso aí. Você está entendendo? Diga amém. Só que eles criam os porcos, exportam e ganham dinheiro. Então eles estavam ganhando dinheiro com um negócio ilícito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu devolvo os meus dízimos e dou as minhas ofertas, eu repreendo o devorador. Mas para repreender o migrador, eu não posso me envolver e nem posso ganhar dinheiro de forma ilícita. Crente não pode viver ilicitamente, financeiramente falando. Quem está aí? Diga amém. Você sabe como é que funciona? Todo mundo vai lá no Paraguai e compra as bugigangas. Quando você vai, te pegam. É ou não é? Vocês vão em 5 carros. Só você de crente. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Quando é a sua vez, o cara faz assim, ó. Psh, psh. Parece que está escrito na sua testa: sou crente. Estou fazendo coisa errada. Esse é o espírito da culpa. Crente é assim, ele sente o espírito da culpa. Ele já olha para o cara e vai me parar. E o cara olha para ele, esse aí está com alguma coisa errada. Para aí. E já para os crentes. Está conseguindo entender ou não? Todo mundo empresta dinheiro a juros, e a agiota aí fica tudo rico. Você começa a emprestar e ninguém te paga. É assim, irmão. Crente não pode ser agiota, vai perder dinheiro. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que há 3 tipos de homem que Deus abomina: o que faz contenda, o que se achega à comida sacrificada a ídolo no alto do monte, sendo servo de Deus, e o que empresta dinheiro a juro exorbitante, escravizando pessoas. Agora preste atenção. Preste muita atenção. Crente não pode ser bicheiro. Crente não pode ganhar dinheiro fazendo jogo de bicho. Poxa, irmão. Você sabe disso, não sabe? Quem está sabendo? Diga assim, por quê? Porque se o negócio é ilícito, se você vive sonegando seus impostos lá na sua empresa, dando golpe, passando alguém para trás, trocando peça, sabe aquele negócio que a gente faz para ganhar dinheiro? Sabe como é que é, né? O pessoal chama assim, ó, essa é a regra do mercado, pastor. Quer trabalhar, tem que ser assim. Tem que passar a perna em alguém. Bom, se você ganhar dinheiro passando a perna em alguém, você vai subir, mas de repente, ó. Diga por quê? Porque o migrador, ele não trabalha o tempo todo, ele só vem de certo em certo tempo. Mas quando vem, leva tudo. É assim, o cara vai lá no Paraguai, compra lá os cigarros, traz o cigarro. Ele é crente, hein? É crente. Estou te contando lá da minha igreja. Eu sei que aqui não tem esse tipo de gente. Mas lá na minha igreja, irmão, tem tudo. Tudo que você pensar tem na minha. Agora presta atenção. O cara vai lá e compra o cigarro. E vende aquele carro dele lotado de cigarro. Vende, ganha dinheiro. E aí vai ganhando. Vai escutando.
Chega o dia que ele foi buscar o maior carregamento de todos. Não foi nem de carro, foi de van. Quando ele vai cruzando o posto policial, o migrador pula nele. A polícia, pss, encosta aí. Perde tudo. Diga assim, por quê? Porque dízimo e oferta repreende o devorador. Agora, o migrador, você só repreende se você não mexer com coisas ilícitas. Quem está entendendo, diga amém. Lá em Belo Horizonte, tínhamos na igreja lá um irmão que era madeireiro. Esse irmão comprava umas madeiras lá no Pará, soltava num rio para lá, que eu não sei o nome. Sei que esse rio, essa madeira passava pela Bolívia e voltava para o Brasil. Entrava no Brasil ilegalmente e ele vendia em Belo Horizonte. Ganhava um rio de dinheiro. Tinha umas 4 ou 5 dessas Hilux. Quando lançou, ele comprou umas 4 ou 5. A coisa era turbinada mesmo, era grana, era grana. O negócio estava indo bem demais. Ele resolveu captar um dinheiro lá. Pegou emprestado um dinheiro com os irmãos, pegou com o irmão aqui, com outro irmão ali, e os irmãos, você sabe como é que é, né? O irmão falou para o irmão que ele vai ganhar dinheiro fácil, ele entra no negócio. Irmão é assim. Não sei se é a avareza que Deus entrega a eles nesses negócios, mas eles entraram um monte de gente lá. Compraram 5 milhões de reais de madeira. Vem descendo a madeira pelo rio, a polícia pegou. Prendeu tudo. Resultado, ficou devendo. O dinheiro que ele tinha no banco, líquido, não dava para pagar. O que o covarde fez? Pulou do 10º andar de um prédio lá na Afonso Pena, em Belo Horizonte. Deixou a mulher e 2 filhas com a dívida. Covarde porque deixou a mulher e as filhas com a dívida. É covarde. Agora preste atenção. Ele tinha 500 mil reais em dinheiro no banco. Sabe o que eu pensei? Por que esse camarada não pegou esse dinheiro? Não sacou o dinheiro? Não colocou na sacola? Não foi no 10º andar do prédio e falou, dinheiro maldito, sai da minha vida que você está me matando. E não jogou o dinheiro fora. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele dá mais valor no dinheiro do que na sua própria vida. O migrador pegou ele não teve estrutura para aguentar, não. Agora deixa eu te contar. A mulher conseguiu negociar a dívida, pagar a dívida e não perdeu nadinha do patrimônio. Diga assim, por quê? Coração. Ela tinha um coração em Deus. E Deus foi fiel. Você está aí, diga amém. Então diga assim, dízimo e ofertas, repreende o devorador. Não mexer com negócio ilícito, repreende o migrador. E o cortador? Vamos ver? Abre em Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15, quem achar dá um sinal de glória a Deus aí. Verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo quanto tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, e somente quando ele gastou tudo, olha a coincidência, quando acabou a grana, veio sobre aquela terra grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual lhe mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele, caindo em si, disse, quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu, e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Preste atenção.
Qual foi o problema desse? Você está vendo que está tudo mexendo na grana, né? Lá mexeu na grana do dono dos porcos, aqui vai mexer na grana do herdeiro. O pai era rico, ele pediu, racha a fazenda, a Bíblia diz, não meta a mão na herança dos teus pais, quando eles ainda estiverem vivos, seja sábio e prudente. Oh, pastor, mas meu pai me deu. Irmão, aí cada um vai decidir, mas a Bíblia dá esse conselho, não é nem uma lei, é um conselho. Está lá nos Provérbios, é um conselho. Fala também em Eclesiastes, é um conselho. Espere o tempo da herança. Quem dá aí, diga amém. Mas esse aqui pediu, pai, reparte. O pai repartiu. Ele pegou metade do patrimônio do pai e foi embora para uma terra longínqua. Você viu a história falando que ele voltou para visitar o pai? Ficou longe e gastou todo o dinheiro dissolutamente. Por quê? A distância da casa do pai atrai o cortador, que corta a cobertura espiritual e o dinheiro sai por entre os teus dedos. Você não pode dar o luxo de aparecer aqui no dia da ceia. Você não pode se dar ao luxo de aparecer aqui de 3 em 3 meses. Por quê? Porque trabalha sábado, domingo e feriados. Você tem que ter um tempo para estar na casa de Deus, para que o cortador não corte a cobertura. Quem está aí, diga amém. Então nós precisamos nos reunir como casa de Deus. Quando nós nos reunimos como casa de Deus, vem a cobertura. Mas se eu fico distante dessa reunião, da reunião da casa de Deus, então vem o cortador, corta a cobertura e o dinheiro sai por entre os meus dedos. Quem dá aí, diga amém. Então tem muita gente, irmão, que trabalha de segunda a segunda, mas não fica mais rico. Você já viu isso ou não? O cara trabalha todo dia, mas não fica mais rico. Pastor, ele vive bem. Tudo bem, mas ele viveria do mesmo jeito se trabalhasse de segunda a sábado. E tirasse um dia, pelo menos, para estar reunido como casa de Deus. Quem está aí, diga amém. Então, diz minha oferta, repreendo o devorador. Não mexendo com negócio ilícito, repreendo o migrador. E estando sempre reunido como casa de Deus, eu repreendo o... Aí ficou o último. E o mais terrível deles. O chamado destruidor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, no capítulo 13. Verso 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam a terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim e escolhes. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus chamou a Ló? Não. Deus abençoou Ló? Não. Quem era Ló? Um órfão. Sobrinho de Abraão. O irmão de Abraão faleceu e deixou Ló. Abraão ficou com pena do Ló. Tá? Diga-se de passagem, tu sabe o que significa Ló, né? Ló é um problema. Abraão ficou com pena do Ló, trouxe o Ló com ele. Quando eu ando perto de alguém que tem a bênção de Deus, é impossível que essa bênção não respingue em mim. O que aconteceu com Ló?
ficou rico também, querido. Ficou rico também. Andou com quem tem a bênção vai alcançar você também. Mas o inverso também é verdadeiro. Andou com gente problemática, os problemas vão te alcançar. Quem daí, diga amém. Cutuca quem está do seu lado, direito e esquerdo, e aí, tu é bênção ou não? Porque se não for bênção, vai saindo. Ah, vai encontrar a tua turma, diga, eu ando com os abençoados. Irmão, é assim, andou com a bênção respinga em você. Andou com problemático, os problemas vão respingar em você. A bênção respingou em Ló. Ló ficou tão rico que já não tinha lugar para os pastores dele. Não tinha lugar para o gado dele. Junto com os de Abraão. Então Abraão chegou para ele e falou, Ló, não vamos brigar. Não vamos brigar, porque os teus pastores e os meus pastores estão brigando. Mas a gente não vai brigar porque nós somos família. Nós somos uma família, não vamos brigar. Olha para a terra. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que o abençoado do Ló tinha que ter feito? Se fosse o pastor Eduardo lá, eu ia dizer assim, Eloi, Eloi. Se o meu gado é o problema, vamos fazer uma picanha para todo mundo. Mas aonde tu for, eu irei. Está conseguindo entender? Diga amém. Quem está conseguindo entender? Meu gado é o problema, pega ele para ti de oferta. Mas eu não me aparto de ti, porquanto a bênção de Deus está aí. Sabe o que é o problema? É que tem muita gente que anda perto de alguém que está abençoado, ele já acha que é o abençoadinho. O problema é esse, irmão. O camarada, ele começa a achar que o negócio está com ele. Hã? Ele começa a achar que a bênção é dele. Ele não entende e não reconhece mais a cobertura espiritual. Ele não entende. Aí o que ele fez? Ele olhou para a terra verde e falou, eu vou para cá. E Abraão foi para o deserto do Neguebe. Agora olha como diz a Bíblia. Abraão prosperou no deserto. Levanta a mão, deixa eu profetizar na tua vida, Abraão. Deixa eu profetizar. Você prosperará no deserto. Pastor, tu está profetizando deserto na minha vida, pastor? Já estou cheio de problema. Não estou profetizando deserto na tua vida, não. É porque eu conheço a vida de crente. Não existe um cristão que não vai cruzar um deserto na vida. Agora eu estou te dizendo, mesmo nos teus desertos, tu vai prosperar. Deus será contigo. A bênção de Deus estará sobre a tua cabeça. E Ló que foi lá para a Campina do Jordão, que era verde, que era como a terra do Egito. Vai pensando, é a terra do Egito. Está pegando aí ou não? Não entenderam. Eu não estou falando de Egito, você está entendendo ou não? É o que eu estou te falando, que às vezes para você ter dinheiro, você tem que viver como um mundano. É disso que eu estou falando. De você escolher viver como um ímpio, de você escolher viver no meio de ímpios, de você escolher viver como mundano para ter dinheiro. Foi isso que Ló escolheu. Está conseguindo entender? Entendeu agora? Ló recebeu uma visita de 2 anjos, chamados destruidores. Porque Deus falou, eu enviarei o meu exército contra vós. O pessoal fica achando que é o diabo que está mandando. Não, é Deus que está mandando o diabo. Quem está aí? Põe na sua cabeça, o diabo é escravo de Deus. Não está tendo uma luta entre Deus e o diabo. Deus não está brigando com o diabo já foi derrotado, irmão. Há uma luta entre igreja e diabo. E Deus disse, aos olhos de todos os que vêm, eu esmagarei Satanás debaixo dos teus pés. Preste atenção. Os anjos entraram em Sodoma e falaram para Ló, sai daí porque nós vamos destruir.
Vamos mandar o destruidor aqui, ele vai destruir tudo. Ló pegou a roupa do corpo e 2 filhas e até a mulher deixou para trás. E o que é isso? Tem mulher que é assim, irmão, quer olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Olhou para aquilo que estava perdendo e se transformou em uma estátua de sal. Agora olha bem, preste atenção. Saiu com a roupa do corpo e 2 filhas, entrou milionário. Ele entrou lá milionário. Vai contar para ver. Entrou milionário, saiu com a roupa do corpo e 2 filhas. Por quê? A ingratidão atrai o destruidor. E ao meu ponto de vista, porque eu creio que crente é honesto. Ele devolve o dízimo direitinho, ele oferta, eu acredito assim. Para mim, o maior problema da igreja hoje, no que diz respeito à área financeira, é a ingratidão. Irmão, a ingratidão atrai esse tal de destruidor, que te destrói tudo. Te deixa sem nada. Deixa sem nada. Eu atendi, talvez eu não me lembro se eu já contei aqui, eu acho que eu já até contei. Mas eu atendi em Belo Horizonte uma senhora que me procurou lá, pedindo oração, ganhava 18 mil reais por mês, conseguia ficar devendo cartão de crédito. E aí, você já viu como é que é, né? Pastor, ora por mim. E a gente vai orar. Mas, irmão, o dia que você pedir para orar, preste atenção. Deus ainda fala com os homens. Ora para mim, pastor, vamos orar. Põe a mão na irmã, vamos orar para a irmã. E o Espírito de Deus falou assim, manda ela te contar a história dela. Foi uma senhora daqui? Não, sou de Teófilo Otoni. Como é que a senhora veio para Belo Horizonte? Aí ela me contou a história, olha a história. Ela veio de Teófilo Otoni para fazer um concurso público em Belo Horizonte. E ela ficou morando na casa do sobrinho, em um lugar lá em Belo Horizonte chamado Pedreira Prado Lopes. Pensa no favelão. Não, tem que falar rasgado, é uma favela, não tem jeito. Tem jeito de mudar aquilo. O pessoal quer chamar de comunidade. Não quer? Lá agora está assim. Estão imitando lá no Rio de Janeiro. Não? Só que essa Pedreira Prado Lopes fica de frente à Igreja Batista da Lagoinha. Fica em frente. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. A igreja que eu congregava ficava longe da Igreja Batista da Lagoinha e dessa pedreira. E roubavam um carro lá na porta da nossa igreja todo santo dia. Todo culto roubava um carro. A igreja tem uns 3 mil membros. Eu falei, se nós tivermos mais uns 3 mil cultos aí, nós vamos ficar sem carro. Poxa, e lá na Lagoinha não roubava nada. Nada. Você quer nada? De frente à favela não rouba nada. Aí eu entendi, porque o dia que eu fui ver a ação social da igreja, eles param com a carreta lá, dão uma ré e vai que desce a cesta básica. Mas não rouba mesmo. Uma benção. Você está conseguindo entender? Diga assim, por quê? É a gratidão. Até bandido tem gratidão e tem crente que não quer ter. Ela morou na casa do sobrinho um pouco mais de 1 ano. Passou num concurso para trabalhar no Palácio dos Despachos. Não é macumba não, tá, irmão? É onde trabalha o governador. Na época o governador era o Aécio Neves. Ela foi trabalhar 18 mil. Mudou para Pampulha, lá perto do Mineirão, perto da Lagoa, numa casona. Largou o sobrinho, nunca mais foi nem ver. Passaram-se os anos. E só no vermelho, ganhando 18 mil por mês, só no vermelho. Quando ela contou isso, eu falei para ela, descobri o problema da irmã. A irmã é ingrata. Que isso, pastor? É ingrata. Como é que você deixou o seu sobrinho lá? Porque, irmão, na hora que o Espírito Santo fala comigo, eu falo mesmo, não tem conversa. Não tem conversa. Não quer ouvir, não pede para orar. Se pedir para orar, vai ouvir. Deus ainda fala, irmãos. Eu falei, irmã, a senhora é ingrata.
senhora deixou o seu sobrinho lá na pedreira, está morando na Pampulha. Não, pastor, mas como é que ele já foi lá em casa e tal? Não, já foi lá em casa. Ela falou, pastor, o que o senhor quer dizer? Estou querendo dizer que o senhor foi ingrato, só tinha que ter dado, no mínimo, uma moradia decente para o seu sobrinho. Que te recebeu lá 1 ano. A senhora pagou alguma coisa? Não, não paguei nada. Eu já estava para dar um... É porque não pode, irmão, da cadeia, senão eu dava mesmo. Vê se ela entende agora, bem no meio da testa. Preste atenção. Ela falou, pastor, o senhor não brinca comigo, não. Porque se o senhor falar que o problema é esse, eu vou resolver. Eu falei para ela assim, ó. Tão certo como vive o Senhor, este é o problema. Ela pegou o sobrinho, irmão, e pôs para morar lá na casa da Pampulha. Foi para um hotel, depois ela financiou para ela um apartamento, mas ela deu a casa para o sobrinho. Resultado, menos de 1 ano depois, ela voltou lá no culto da quarta de manhã, 7 horas da manhã, lá vem a irmã. Eu olhei para ela e falei, lá vem a ingrata. E ela já veio com uma oferta, assim, já veio com um envelope, com uma oferta, falou, pastor, isso aqui é para o senhor. Falei, está mudado, hein, irmã? Deus entrou na sua causa. Pastor, entrou mesmo. Porque, ó, eu dei a casa para o meu sobrinho, financiei outro apartamento. O apartamento que ela financiou era menor que a casa. Só que apareceu lá no palácio, vai escutando, assim nas coisas, só que acontece com o crente. Vagou lá uma posição, um cargo que não pode ficar desocupado. Não dava tempo de fazer outro concurso. Então eles iam contratar por um período, até que fizesse outro concurso. O salário era de 25 mil. E quem é que estava qualificada? A ingrata. Ela entrou. Fizeram o concurso, ela participou. Passou, porque pensa numa ingrata inteligente. E o salário dela subiu para 25 mil. Quando ela foi falar comigo, ela já estava num apartamento muito maior e o sobrinho estava morando bem. E ela estava ajudando ele. Sabe o que significa isso? A ingratidão atrai o destruidor. Tem muita gente que só não prospera porque é ingrato. Irmão, tem gente que consegue falar mal de quem ganhou ele para Jesus. Irmão, tem gente que consegue falar mal de si mesmo. Ele não acha alguém num raio de 1 quilômetro e fala dele mesmo. Lá em Cuiabá aconteceu um negócio estranho comigo. Eu fui dar uma palestra numa igreja lá. Na igreja grande lá, uma igreja até grande, tem uns 1000 membros lá. E quando eu cheguei para ministrar, o culto já tinha começado o louvor, o pastor foram parar o carro, eu fiquei na porta esperando. Chegou uma senhora e falou para mim assim, já começou? Eu disse, não. Ela disse, porque tem um herege aí de Belo Horizonte, pregando aí uns negócios de anjo e tal, e começou, ó, e pá, minha ovelha veio aqui, eu vim ver e tal, eu disse, olha pastor, eu sou bispa, e tal, e desceram o porreto, irmã, ela ficou meia hora falando mal de mim para mim. Mas ela não sabia que era eu estou lá escutando e tal. Aí a pastora da igreja entrou, eu entrei atrás, tinha uns assentos lá na frente reservados para os pastores, eu sentei, ela sentou do meu lado, eu quieto. Aí a pastora Mônica falou, queria chamar o pastor Eduardo, eu levantei e fui. Irmão, na hora, eu olhava lá para ela, ela olhava para mim, eu olhava para ela, para mim, ela pensou assim, ele vai acabar comigo. E eu fiz de conta que ela nem estava ali, irmão, e preguei a palavra de Deus. Mas essa mulher ficou tão envergonhada que até hoje lá em Cuiabá, quando eu trombo com ela, ela muda da rua, da calçada. Ah, vai para outra. Então tem gente que é assim, eles conseguem falar mal até de quem eles não conhecem. Está conseguindo entender ou não? Tem gente que é assim de ingrato. Consegue falar mal todo mundo, irmão.
Eu já vi pessoas falando mal de quem ganhou ele para Jesus, de quem deu a vida a ele em Deus. Quem te ganhou para Jesus, te deu vida em Deus, te gerou para Deus. É o teu pai espiritual. Tem gente que consegue falar mal, mas, poxa, tem gente que consegue falar mal dos pais biológicos, né? Do pai da fé, não vai falar por quê? Você está aí, diga amém. Então, quando quem está do seu lado, diga assim, escuta. Diga assim, escuta. A ingratidão atrai o destruidor. Recapitulando. Diz-me oferta, repreende o devorador. Não mexer com o negócio ilícito. Repreende o migrador. Está sempre na casa do pai, repreende o cortador. E sendo grato, eu repreendo o... E aí a sua vida financeira, irmão, vai decolar, vai decolar, vai decolar, vai decolar. Quem daí diga amém. Porque aí você fechou as 4 portas por onde o inferno poderia entrar. Como Jó. Você viu que o inferno não entrava na casa dele? Porque Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não tinha oportunidade para o diabo. Vira para quem está do seu lado e diga assim, não dê oportunidade para Satanás. Fique de pé.